Olá, nós somos alunos do primeiro ano de odontologia da UniOeste, da disciplina de saúde coletiva, e hoje estaremos falando sobre atenção à saúde bucal do adolescente. Aqui nós temos o sumário da nossa apresentação. Bom, começando com a introdução à saúde bucal do adolescente, nós temos os tópicos como os problemas bucais afetam a adolescência, a base do equilíbrio físico, psíquico, social do adolescente e a diminuição da disciplina dos hábitos da escovação. Falando sobre como os problemas bucais afetam a adolescência, a gente tem que a nossa boca, além de ser importante para a alimentação, ela está ligada fundamentalmente ao processo de socialização. Por meio da boca, a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, utilizando a fala, o beijo, o prazer de saborear os alimentos e o sorriso. Problemas bucais podem causar dor, infecção, dificuldade em falar ou mastigar, ausência na escola, aparência ruim, autoestima baixa, e esses problemas podem influenciar na saúde geral, nos estudos e na vida social dos adolescentes. A saúde bucal dos adolescentes tem grande importância, porque é nesse período que a maioria dos elementos dentais permanentes de maior risco à cárie irrompem. A adolescência é uma fase do desenvolvimento caracterizada por conflitos e descobertas. O adolescente geralmente apresenta comportamentos extremos, ora exacerbando suas atitudes positivas, ora mostrando-se negligente com seus cuidados da saúde. A adolescência é tida como um período de risco aumentado da cárie dentária por conta do precário controle de placa e da redução dos cuidados com a escovação dentária, tornando-se um período crucial na atenção à saúde, porque nessa época é estabelecido um aprendizado ligado a princípios e comportamento, de forma que essa também é uma fase propícia ao desenvolvimento de um estilo da vida saudável. Os cuidados com a saúde bucal fazem parte desse contexto de promoção da saúde geral, do cuidado com o corpo como um todo. A cárie dental, as doenças gengivais, os traumatismos e os problemas com o dente de siso constituem os principais transtornos relacionados à saúde oral que afetam os indivíduos nessa fase. Esses distúrbios, assim como as doenças de modo geral, sem dúvida contribuem para um comprometimento biológico, emocional e ou social do adolescente. Durante a adolescência, tudo parece urgente e o tempo acaba sendo medido com essa régua da ansiedade. Então, é comum que os jovens não se sintam tendo tempo para as medidas de autocuidado, e é frequente, principalmente no início da adolescência, que os bons hábitos de higiene sejam colocados de lado. A essa altura, não só os pais já delegaram as tarefas de cuidado da saúde bucal para os filhos, como esses também têm dificuldade de aceitar a interferência dos familiares no seu dia a dia. Na fase da adolescência, é muito comum ocorrerem mudanças nos hábitos alimentares, havendo maior preferência por lanches rápidos, salgadinhos, chicletes e refrigerantes, muitas vezes consumidos exageradamente, chegando mesmo a substituir as refeições, fato que geralmente está associado a uma diminuição da disciplina dos hábitos da escovação, conquistados na infância. Dessa forma, podem fazer parte da rotina do adolescente alguns problemas antes não tão comuns, como a cárie dental e as doenças gengivais. Em relação aos problemas comuns da saúde bucal durante a adolescência, nós temos os tópicos cárie dentária, etiologia, fase e tratamento, cálculo dental, traumatismo dentário, doenças periodontais, gengivite e periodontite, problemas de oclusão, desalinhamento dos dentes. Durante a adolescência, ocorrem mudanças nos hábitos alimentares, juntamente com uma diminuição da disciplina dos hábitos da escovação. Então, é importante que o cirurgião dentista enfatize os efeitos positivos que o uso do flúor, o cuidado profissional rotineiro, a educação do paciente e a higiene oral podem ter em neutralizar a mudança no padrão da cárie na população adolescente. A cárie possui 6 fases, como essa imagem mostra. Na fase 1, a mancha branca, fase 2, cárie no esmalte, fase 3, cárie na dentina, fase 4, invasão da polpa dentária, fase 5, formação de abscesso e fase 6, perda do dente. Para evitar que isso ocorra, devemos nos atentar aos tratamentos, como a higiene oral, evitar comer açúcar em excesso, escovar os dentes 3 vezes ao dia e usar fio dental. Também existem tratamentos curativos que dependem da extensão e da profundidade da lesão cariosa. ênfase na escovação deve ser dada aos dentes permanentes recém-erupcionados, que são mais suscetíveis à cárie por causa de um baixo grau de maturidade do esmalte e por estarem fora de oclusão, não a toque com um dente superior ou inferior. O uso do flúor provou ser a medida de prevenção mais econômica e mais eficaz contra a cárie. O adolescente deve receber o benefício máximo do fluoreto, entretanto, é importante lembrar que precisará de meios adicionais apenas quem está mais sujeito à cárie, ou seja, devem ser baseados na avaliação individual do risco de cárie do paciente, determinado pelo cirurgião dentista.
O cálculo dental, também conhecido como tártaro, pode ser formado sob a gengiva ou superfície dentária e acontece devido à calcificação da placa bacteriana que não foi removida corretamente durante a escovação dos dentes. Além de prejudicar a saúde dos dentes e gengivas, o tártaro não é estético e absorve manchas com maior facilidade. Pode também propiciar a ocorrência de cárie e de gengivite. A remoção profissional da placa e do cálculo é altamente recomendada para o adolescente, com a frequência de tal intervenção baseada no risco avaliado do indivíduo para a cárie, como determinado pelo cirurgião dentista. No traumatismo dentário, as lesões são causadas normalmente por quedas, acidente de trânsito, acidente esportivo, pancadas em brigas ou atos de violência. O atendimento tem que ser imediato. Os traumatismos podem ter diversos graus de gravidade. Por isso, procure um cirurgião dentista o mais rapidamente possível para o correto tratamento. Em caso de dente que foi totalmente deslocado de sua cavidade, mantenha o paciente calmo, encontre o dente e pegue-o pela coroa. Evite tocar na raiz. Se o dente estiver sujo, lave-o por 10 segundos com água corrente fria. O dente pode ser transplantado na boca, se o paciente for mais jovem e estiver consciente. Caso não seja possível, é aconselhável pedir para o paciente cuspir em um recipiente e colocar o dente nele. Evitar armazenamento em água. Outra forma de armazenamento pode ser no soro fisiológico ou leite. Procure atendimento odontológico imediatamente, pois quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de salvar o dente. A doença periodontal é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de proteção e suporte dos dentes. A principal causa é a higiene bucal insuficiente associada à fraqueza do sistema imunológico. Sem a limpeza adequada da boca, bactérias, restos de alimentos e células mortas produzem o chamado biofilme bacteriano. O biofilme pode provocar a inflamação da gengiva, que, se não tratada, evolui para a periodontite. A gengiva saudável é firme e não sangra, e se encaixa perfeitamente ao dente. O decorrer da doença é dividido em estágios. A gengivite é o primeiro estágio da inflamação gengival. A gengiva fica levemente inflamada e pode sangrar durante a escovação. Na periodontite, o osso e as fibras de sustentação são irreversivelmente danificados. Ao redor da gengiva pode começar a se formar uma bolsa que avança para baixo, onde ficam armazenados os detritos e a placa bacteriana. Na periodontite avançada, que é o estágio final da doença, as fibras e os ossos de sustentação dos dentes estão destruídos, o que faz com que os dentes se tornem imóveis e abalados. Isso pode afetar a mordida e, se o tratamento não for eficaz, você corre risco de perder seus dentes. O tratamento preventivo é a escovação e o uso de fio dental para evitar a formação da placa bacteriana. O tratamento curativo é a raspagem, a curetagem, a cirurgia realizada por profissional especializado, dependendo do estágio em que se encontra a doença periodontal. O tratamento ortodôntico possui como função primária restabelecer a oclusão dentária do paciente para evitar que outros problemas sejam gerados para a saúde e bem-estar. Durante a adolescência, a dentição permanente praticamente se completará, restando apenas o aparecimento dos terceiros molares. Com isso, as modificações conseguidas nesse período serão mais rápidas e resultados melhores e mais estáveis. A abordagem ortodôntica abrange principalmente um diagnóstico personalizado para definir a melhor forma de tratamento de más oclusões, mordida aberta, mordida cruzada, apinhamento ou espaçamento entre dentes, excesso ou falta de dentes sem que tenham sido extraídos e alterações faciais mais complexas que envolvem problemas de crescimento. Em relação aos hábitos prejudiciais à saúde bucal do adolescente, nós temos 3 tópicos. São eles o tabagismo, o alcoolismo e os piercings orais. O hábito de fumar causa, entre outros problemas, manchamento dental, doenças periodontais e mau hálito. O cigarro torna os dentes amarelados devido à nicotina que se acumula na superfície do dente, o deixando mais escuro, além de causar manchas na gengiva, nas comissuras e nas bochechas dos fumantes. Porém, com a cessação do hábito de fumar, as manchas gradativamente vão desaparecendo, mas pode levar até 3 anos para que isso ocorra. Atualmente, o fumo é considerado o maior fator de prevalência, extensão e severidade das doenças periodontais. Além dos fumantes apresentarem maior risco de desenvolver a periodontite, eles apresentam pior resposta ao tratamento periodontal. É de conhecimento geral que o hábito de fumar pode provocar doenças graves, porém, a maioria das pessoas acredita que isso leva anos para se desenvolver, enquanto o mau hálito é percebido sempre, causado por uma série de fatores, como o fato de que os produtos químicos presentes no cigarro, com o aumento da temperatura, aumentam a descamação da mucosa oral, o que aumenta os depósitos de saburra que servem de alimento para as bactérias bucais que, na sua digestão, liberam gases ricos em enxofre, que são responsáveis pelo cheiro ruim.
O consumo de álcool possui uma influência significativa no desenvolvimento de patologias, sendo assim um fator de risco à saúde bucal. Determinadas concentrações de álcool podem interferir no fluxo salivar, diminuindo a capacidade tampão da saliva. Por consequência, o pH bucal torna-se alterado, propiciando um ambiente favorável à cárie dentária, à periodontite, à erosão ácida e à halitose. Falando sobre as cáries, a combinação da bebida que é ácida com açúcar é prejudicial, por isso drinks muito doces apresentam perigo à saúde bucal. A bactéria presente na boca se alimenta desse açúcar e libera ácido, favorecendo o processo da cárie dentária. Piercings orais. São perfurações muito procuradas pelos jovens, porém são um fator de risco à saúde bucal. Infecções. As infecções são frequentes na aplicação de piercings orais. Alguns estudos certificam que cerca de 20% dos piercings podem desencadear algum tipo de infecção. A boca contém uma grande quantidade de bactérias e, devido às condições de umidade, se não estiverem presentes condições básicas de higiene, o risco de infecção pode ser elevado. Quebra do esmalte dentário. O impacto constante da peça metálica nos dentes causa pequenas fraturas que são imperceptíveis no início, mas que podem crescer e aumentar o risco de cárie e deterioração do dente. Higiene bucal do adolescente. Hábitos prejudiciais à saúde bucal, como realizar uma escovação correta, uso correto do fio dental, mau hálito e suas consequências, indústria pirata, a imitação de aparelhos ortodônticos, suas consequências e riscos. Hábitos prejudiciais à saúde bucal. É necessário manter uma alimentação equilibrada, quantidade e qualidade. É preciso também ingerir alimentos fibrosos para estimular o crescimento das arcadas dentárias. Fazer uma higiene oral mais efetiva, pois os hormônios sexuais aumentam nessa fase e possuem uma resposta inflamatória da gengiva. É importante também evitar tomar bebidas gasosas, ácidas e isotônicas em excesso. Como realizar uma escovação correta? Existem 3 passos para se alcançar uma boa escovação. 1. Coloque a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva. Movimente a escova, afastando-a da gengiva. 2. Escove delicadamente as partes internas, externas e de mastigação de cada dente com movimentos curtos de trás para frente. 3. Com cuidado, escove a língua para remover bactérias e purificar o hálito. Uso de fio dental corretamente. Existem 3 passos para se fazer um bom uso do fio dental. 1. Use aproximadamente 40 cm de fio, deixando um pedaço livre entre os dedos. 2. Siga, com cuidado, as curvas dos dentes. 3. Assegure-se de limpar além da linha da gengiva, mas não force demasiado o fio contra a gengiva. Mau hálito e suas consequências. O mau hálito pode não ser causado por várias doenças subjacentes. Algumas causas comuns são falta de higiene bucal, desidratação ou alimentação recente com alimentos. O mau hálito causa um certo constrangimento nas pessoas e nos adolescentes pode gerar bullying e zoação. Por isso, é importante seguir algumas recomendações, como chupe uma pastilha sem açúcar, beba água, masque chiclete sem açúcar, use spray de hálito, use enxaguante bucal. Indústria pirata. A imitação de aparelhos ortodônticos, suas consequências e riscos. Há algum tempo, a instalação de aparelhos ortodônticos tem sido motivada apenas por questões estéticas. Com o propósito de se manterem na moda, muitos jovens têm recorrido aos aparelhos ortodônticos piratas. Partindo disso, o mercado ilegal viu a oportunidade de oferecer um produto alternativo. Com um preço muito menor que os originais, o aparelho ortodôntico pirata se mostrou uma opção interessante e fácil de ser adquirida. São comprados como acessórios e a instalação é feita pelo usuário com a ajuda do vendedor ou de amigos. Um aparelho original é fabricado com materiais aprovados pela Anvisa, com mínimas chances de complicações. No entanto, o pirata é fabricado com qualquer tipo de metal, fios coloridos e borrachas inapropriadas. Desse modo, sem um acompanhamento profissional, essas pessoas se submetem a inúmeros problemas e complicações, como intoxicação, reações alérgicas, retração gengival, danos ao esmalte do dente, alterações da mordida, inflamações e infecções e perda dos dentes. Erupção do terceiro molar e erosão dentária. Sintomas e alterações bucais causados pela erupção do terceiro molar. Cuidados, tratamento e higienização do terceiro molar.
Erosão dentária: o que é, quais são as causas e consequências? Como distúrbios alimentares podem contribuir com a erosão dentária e como minimizar as consequências? Sintomas e alterações bucais causados pela erupção do terceiro molar. O terceiro molar erupciona geralmente entre os 15 e 25 anos, variando de paciente para paciente, e nem sempre encontra um espaço suficiente para sua erupção, podendo trazer uma série de problemas indesejáveis para a saúde bucal. Muitas vezes, os dentes do siso ficam presos ou encaixados no osso ou simplesmente não erupcionam, e isso pode causar sobreposição ou deslocamento de outros dentes, e até mesmo levar ao desenvolvimento de cárie dentária localizada. Se o dente erupcionar parcialmente, ele pode vir a gerar um quadro infeccioso inflamatório, que é conhecido por pericoronarite, gerando muita dor, inchaço facial, inchaço na gengiva, mau odor e irritação local. Além de tudo isso, esses dentes ainda podem ser responsáveis por fortes dores faciais e enxaquecas por comprimir os feixes nervosos, dependendo da sua posição dentro dos ossos maxilares. A pericoronarite do terceiro molar é bastante frequente e, apesar de não ser uma aflição exclusiva dos sisos, é nesses dentes que ocorrem a quase totalidade dos casos. A pericoronarite ocorre principalmente nos sisos inferiores, área ideal para a acumulação de restos alimentares mais difíceis de remover durante a escovagem ou limpeza dos dentes, favorecendo, dessa forma, a proliferação de bactérias, correspondendo a uma reação inflamatória de origem infecciosa. Apesar de não ser por norma uma afecção grave, quando negligenciada, a pericoronarite apresenta um potencial risco de disseminação para as estruturas adjacentes, promovendo processos infecciosos mais severos e bem mais difíceis de tratar. Cuidados, tratamento e higienização do terceiro molar. O tratamento da pericoronarite é definido conforme sua gravidade e a causa subjacente. Nos casos mais ligeiros, a prescrição de medicação ou remédio para a dor de dente, como analgésicos e anti-inflamatórios que possibilitam a redução ou alívio da dor, enquanto não se trata a causa subjacente. A nível tópico, o local poderão ser também prescritos analgésicos ou anestésicos próprios, normalmente em spray de aplicação direta. Quando já se verifica uma infecção mais marcada ao nível dos tecidos moles adjacentes ao local do dente, poderá ser necessária a prescrição de um antibiótico. Além das soluções farmacêuticas indicadas, fazer a aplicação de uma bolsa de gelo na zona da face afetada durante 15 minutos, mais do que uma vez ao dia, contribui com a redução da inflamação, sendo um dos procedimentos mais usuais, também recomendados após a extração do terceiro molar, quando necessário, para a redução da inflamação, dor e inchaço. Com a erupção do terceiro molar, é necessário um cuidado especial na sua escovação, pois eles se localizam no local de difícil acesso. Se a partir dos 17 anos de idade, tais dentes ainda não tiverem dado sinais de erupção, é necessário procurar o dentista para uma cuidadosa avaliação, e estando indicada a cirurgia de extração, o cirurgião dentista deverá avaliar a necessidade de exodontia, sempre tentando manter uma postura mais conservadora, uma vez que nem todos os terceiros molares devem ser extraídos. Erosão dentária: o que é, quais são as causas e consequências? A erosão dentária é ocasionada pelo desgaste ou redução do esmalte dentário, a camada mais externa dos dentes. Causa descoloração dos dentes e expõe a dentina, além de provocar insensibilidade. Pode ser classificada de acordo com a sua causa. Temos erosão intrínseca, provocada por ácidos gástricos ou regurgitação advinda de problemas médicos ou psicológicos, como refluxo ácido e anorexia. Erosão extrínseca, decorrente da presença de ácidos provenientes da alimentação, como, por exemplo, o consumo de suco de frutas que contribuem para deixar a boca mais ácida. A erosão dentária aumenta drasticamente o risco de cárie nas áreas afetadas. A desmineralização severa pode causar até modificações severas na mordida, bem como mudar a forma que os dentes superiores e inferiores se ocluem. Como distúrbios alimentares podem contribuir com a erosão dentária e como minimizar as consequências. A bulimia, um distúrbio alimentar muito comum entre os jovens, é caracterizada por um ciclo frequente de vômitos forçados após a alimentação com o intuito de não consumir calorias. Os ácidos estomacais passam pela boca durante o vômito e podem ocasionar o desgaste do esmalte dentário, já que o local não é adequado para tal pH. Nessa situação, o essencial é tratar as causas subjacentes que ocasionam a bulimia,
O cirurgião dentista pode apenas tratar as complicações dentárias advindas. O distúrbio alimentar deve ser tratado por um profissional adequado. A prevenção da erosão pode ser instituída por meio do enfraquecimento do potencial erosivo dos ácidos ou do aumento na resistência dos dentes. Pode-se diminuir a ingestão de alimentos ácidos, utilizar bochechos com fluorodentifrícios fluoretados a fim de aumentar a resistência do esmalte à dissolução dos ácidos e evitar a escovação logo após o consumo de alimentos ácidos para que a saliva possa neutralizar o pH do ambiente bucal. Aos danos causados, podem ser utilizados a resina composta ou ionômero de vidro, facetas de porcelana ou de resina composta e, em caso de perda de estrutura dental, a confecção de coroas totais. Vale ressaltar que a reabilitação apenas restabelece a forma. Desse modo, é de grande importância o tratamento da causa da erosão dental. Discentes: Ana Júlia Della Fiore, Bruna Santana, Giovanna Miguelis, Helena Vitória, Isabela Struminski, Valentina Battisti, William Zanotto. Orientador: Dr. André Luiz Marçal Terreri.